minha gente, tudo bem? Bora lá pra mais um react de um conteúdo totalmente excelente. Dessa vez o Rock falando sobre a história do dinheiro. Bora ver onde a gente vai parar. Oi, no vídeo de hoje eu quero Oi. falar de um assunto que pouca gente comenta e é de extrema importância. Quero voltar no tempo e entender como que os grandes pensadores do Ocidente, os grandes filósofos gregos, pensavam e refletiram sobre economia. Economia não existe do jeito que a gente conhece hoje em dia naquela época. Mas exatamente naquela época, ela começou a tomar uma forma diferente. E é difícil a gente separar, nos dias de hoje, economia de filosofia e de política. E os grandes pensadores e idealizadores da filosofia e da política, pelo menos no pensamento ocidental, são os gregos. No pensamento ocidental. Ainda bem que você fez essa ressalva, né? Mas dito isso, não é tão difícil não, viu, Rock? A gente pensar a economia aí separada de filosofia, de política e tudo mais nos dias de hoje. Sabe por quê? Porque hegemonicamente nas universidades nós temos, nos cursos de economia, basicamente uma abstração do que era a economia política. Hoje em dia se trabalha a economia hegemonicamente como a chamada em inglês economics, né, que foi criada para ser uma ciência exata, equivalente à physics, né, a física e a mathematics, a matemática e tal. E o pessoal criou isso no final do século XIX, começo do século XX, inclusive para enfraquecer o tipo de ciência que se tornava cada vez mais comum, que auxiliava, estava de acordo com as lutas dos trabalhadores. E é muito curioso ver isso, por exemplo, no Pós-Fácil, a segunda edição do Capital, livro 1, obviamente, publicado em vida pelo Marx, em que ele comenta: a ciência econômica hoje em dia já perdeu todo o sentido de ciência. O que tem a ver não quer saber mais de verdade, não quer saber mais sobre como descobrir aí um processo de desenvolvimento efetivo das nossas forças produtivas, da sociedade, essa coisa toda, só quer saber se está de acordo ou não com as forças policiais, com esse mundo burguês que oprime a gente. Dito isso, se você gosta do tipo de conteúdo que a gente produz aqui, não esquece de curtir esse vídeo, divulgar, espalhar a palavra e, se rolar, ajuda aí no Pix, beleza? O que eles pensavam sobre economia? Pouca gente fala disso. E no vídeo de hoje eu quero explicar para vocês qual é o pensamento econômico do Platão, do Aristóteles. Claro que a gente tem que ter cautela, né, nessa análise para entender os contextos diferentes. Aquela realidade tinha limitações contextuais que hoje não cabe talvez a gente usar as mesmas métricas ou a mesma linguagem ideológica para falar deles. Mas alguns dos princípios que posteriormente nós vamos assistir sendo desenvolvidos na economia, talvez já começaram a ser falados pelos gregos, pelos grandes filósofos gregos. Então vamos... Quem sabe? Pode ser. Mas não só pelos gregos. Aí fica a dica do curso que a gente tem de Filosofia Latino-Americana, Ética da Libertação. As duas primeiras aulas são a apresentação de como o Dussel trabalha em sua obra exatamente esse tema de uma história não eurocêntrica e não ocidentalizada, ou seja, não dessa perspectiva que nós temos moderna, que elimina ou não compreende uma produção humana diversa culturalmente e das influências e interconexões entre esses grupos, para que surjam diferentes âmbitos de pensamento em diferentes lugares, né, e não fiquemos aí nessa linha extremamente abstrata, fruto de um processo extremamente violento e que nega praticamente a história, a geografia e um monte de coisa material, que salta de grego para romano, de romano para italiano, de italiano para alemão, de alemão para estadunidense, e aqui estamos. Então, vamos lá trabalhar melhor esse mundo aí. Vamos começar o vídeo e vamos voltar no tempo para começar a falar do começo da história da economia. Fazer uma pausa no vídeo para falar... Opa. Publi, não. Publi aqui olha a descrição desse vídeo para você poder dar uma olhadinha nos cursos que a gente oferta, beleza? A gente tem aqui alguns cursos na nossa plataforma e um inclusive chama Economia para a Vida, por uma Economia para a Vida, que é baseada no título de um livro do Franz Inkelammet, do Henry Moura Mendes, que tá bem bacana, se você se interessa. Já estamos com 3 aulas, eu tô gravando a 4ª essa semana. Pulando, vamos lá. Dá uma olhada no site e na descrição essa qualidade térmica da curte. Como todas as pessoas, os primeiros humanos se depararam com o problema econômico da escassez, que para eles era sobre encontrar alimentos suficientes. Mas
não existia economia no sentido de uma coleção de fazendas, comércios, fábricas. Naquela época, antigamente, os humanos sobreviviam na floresta, coletando frutas e matando animais. Foi somente quando formas econômicas mais complexas, como aquelas na Grécia e na Roma Antiga, começaram a aparecer que as pessoas começaram a pensar sobre questões econômicas. Os primeiros pensadores econômicos foram os filósofos gregos, que iniciaram a tradição do pensamento ocidental, da qual economia é parte. Suas ideias... Claro, o pessoal que fazia comércio ali com os fenícios, que inventaram a escrita, né? Inventaram aí a contabilidade básica para fazer suas transações marítimas. Era essa galera que fazia esse tipo de trampo, era a base de sua organização econômica. A galera que estava ali na China, que estava na Índia, que estava na Mesopotâmia, esse pessoal fazia tudo aí intuitivamente. No Egito, então, nem tinha matemática direito, o pessoal nem fazia os cálculos de produção e planejamento da produção, não. Aqui, astecas e maias faziam economia baseada em mágica, alquimia. Isso aí é só para fazer uma crítica de maneira escrachada e caricatural dessa maneira de compreender. Olha, a economia surgiu na Grécia. Não, cara, as reflexões que nós temos como base do tipo de ideologia que se hegemonizou dentro do nosso pensamento, que hoje chamado ocidental, dados os processos de violência, colonização e tudo mais, a gente tem como principal referência os gregos, né? Foram aí esses recursos, esses pensamentos, pensadores utilizados e que ficaram aí como nossas bases. Mas em outras matrizes culturais, em outras civilizações que não são antigas, estão vigentes até hoje, tem outras bases, outras maneiras de perceber a realidade, outras fontes, tá? Outras tradições. Isso é importante para a gente descentralizando o pensamento, para a gente ir aprendendo e sacando o quê? Determinadas ideias não se tornam hegemônicas porque necessariamente são boas, senão porque elas chegam junto com canhões, como disse Aníbal Quijano. Ideias floresceram depois de milênios de anos de luta para criarmos as primeiras civilizações. Mas muito antes Milênios são de anos, mas é só para fazer um breve comentário. disso, os humanos plantaram as sementes da vida econômica através do aprendizado de domar a natureza para as nossas necessidades. Por exemplo, quando o primeiro fogo foi aceso, os seres humanos puderam fazer novas coisas daquilo que encontravam na natureza. Construíram potes de argila e cozinharam refeições usando plantas e animais. Por volta de 10 mil anos atrás, veio a primeira revolução econômica. Um bando de humanos inventaram a agricultura quando descobriram como crescer plantas e domar animais. Mas... Cara, isso aqui é praticamente mastigado e cuspido a ideologia e a construção narrativa que o Harari e o Yuval Harari faz no Sapiens, né? O livro dele, Uma Breve História da Humanidade, que é cheio de problema. Inclusive, eu recomendo para vocês procurarem o livro Despertar de Tudo, do Graeber e Wengrow, eu não sei falar o Wengrow, sei lá como é que fala o nome desse mano, mas cara, que é uma crítica a essa compreensão, porque ela é extremamente limitada, ela é linear, progressiva, por exemplo, né? Você pode ver que dentro do que o Rock está apresentando, a economia, a civilização, a humanidade, ela está numa linha progressiva, cumulativa, e todos os conflitos, contradições, todos os processos de violência, de conquista, que se valem nessa dinâmica, são apagados e são colocados como um avanço necessariamente. Nós estamos necessariamente nessa marcha evolutiva. Quando a gente olha de maneira mais complexa e mais diversificada, inclusive de critérios para análise da história, não é assim que a banda toca. Há uma dialética nesse processo que deve ser considerada. Há outros modos de organização da agricultura, por exemplo, que não são baseados na escassez. Ao contrário, são baseados num tipo de dinâmica com a Terra e com o ambiente no qual esses seres vivos, viventes, que também são humanos, estão envolvidos, que trabalha sobre outra perspectiva. Não é uma economia de escassez, mas uma economia de abundância. É um outro tipo de planejamento. Aliás, eu recomendo muito, quem puder e tiver interesse, palestrinha aqui, hein? O livro, acho que é Discurso sobre os 10 anos de Tito Livio, ou Comentário sobre a primeira década, os primeiros 10 anos de Tito Livio, ou é escrito sobre Tito Livio, os 10 anos de Tito Livio, do Maquiavel.
Porque lá, na apresentação, já tem uma compreensão muito mais complexa e mais interessante e sofisticada de como se desenvolvem diferentes civilizações a depender do território em que estão. Então você vai ver lá, por exemplo, uma análise de Platão, de Aristóteles, as diferenças de seu governo. Maquiavel tenta apresentar seu modo de compreender qual seria o melhor governo. E isso baseado num tipo de percepção da realidade em que determinadas terras em que são áridas e que a escassez é brutal, você tem um tipo de sociedade que surge que é guerreira, na análise do Maquiavel, e é interessante ver como ele faz isso, porque ela precisa conquistar, ela precisa de força e tal, não sei o que lá, então desenvolve determinados instrumentos que ajudam a sua expansão. Em territórios que são muito abundantes, não há esse tipo de preocupação, de conquista, de controle, de maior domínio sobre o território, senão uma relação mais cuidadosa, em que você vai diminuir sua carga de trabalho, você vai se preocupar menos em ter instrumentos que realizem aqueles projetos necessários para a subsistência e sobrevivência de sua comunidade. Então a galera vai ficar mais de boa e vai organizar, por exemplo, um tipo de agricultura, e hoje agora não Maquiavel falando, sou eu, a partir do que a galera trabalha hoje em dia, olhando como os povos originários fizeram esse grande jardim que a gente tinha e que a humanidade moderna, imbecil, que acha que economia e agricultura é fazer isso aí, saiu destroçando. Valeu, agro, por esse bando de fumaça que eu tô tendo que comer todo dia quando eu respiro e que minha filha sofre pra caramba com isso, né, desde pequeno. Ou seja, toda essa dinâmica aí de outra agricultura, que a floresta é um grande jardim construído e parte da influência humana, de um planejamento a longo prazo, de um cuidado, tem a ver com outro tipo de realidade, outra economia, outro modo de governar e de organizar a vida. Há diferentes territórios que seriam mais ou menos... Cara, Maquiavel é brilhante, é muito interessante isso que ele faz nesse livro, dá outras ideias e é mais sofisticado, por exemplo, do que essa linearidade estúpida que está sendo feita aí, está sendo apresentada. De cumulativo, evolutivo necessariamente, não analisa critérios para ver quais são os ganhos e as perdas no processo dialético da história. É só... Tá, é show de bola. A economia veio até aqui, ó, linear. E hoje a gente tem uma coisa muito mais avançada e muito melhor do que antigamente. Ai, ai. Mais pessoas podiam sobreviver em uma terra e se agrupar coletivamente em vilas. Nesse começo, civilizações com economias complexas apareceram na Mesopotâmia, onde fica o Iraque hoje. Um significado importante da palavra complexa é que as pessoas não precisam produzir sua própria comida hoje em dia. Se a gente quiser comprar comida, nós vamos no supermercado, sem jamais ter que aprender ou lidar com essa atividade de agricultura. A Mesopotâmia continha grupos de pessoas que jamais tinham cultivado cevada ou tirado leite de uma cabra. Eles eram os reis que governavam as cidades e os seus sacerdotes no comando dos templos. Complexidade econômica era possível devido às pessoas terem se tornado tão boas no cultivo de grãos e na pecuária que os agricultores podiam produzir mais do que necessitavam para si próprios. Ter seus alimentos produzidos por... Pera. Óbvio que é um desenvolvimento técnico que vai te dando maiores ganhos de produtividade. Mas o fator fundamental não é esse para a criação das castas. O fator fundamental é uma coisa chamada servidão. Uso da força de trabalho em forma servil ou escrava de outros seres humanos. Porque se eles estão podendo trabalhar, eu posso descansar. Se eles estão lá na Terra, aqui tá de boa. E veja que a palavra trabalho não apareceu em nenhum momento até aqui. Porque economia, aparentemente, nessa linearidade que considera a economia vigente capitalista o pináculo da sociedade, sem nenhuma dialética, nenhuma análise crítica do processo da história, não precisa ver o trabalho, só precisa ver dinheiro, né? Então, do ponto de vista do trabalho, não do mercado e tudo mais, o que essa galera conseguia? Essa galera estava ali como reis, sacerdotes, essas castas, porque você tinha uma dominação do trabalho de maneira servil e de escravização. Né? Então, grandes massas de servos, grandes massas de escravos, que garantiam daí alguns pequenos agricultores, as comunidades agricultoras, permitem inclusive que pessoas vão para as cidades para fazer os comércios, as trocas. Né? Então, porque o comércio é isso, o excedente produzido no campo vai para essa troca. Uma troca local e às vezes uma troca entre grupos, entre povos, entre grupos distintos dentro de um mesmo espaço. Né? E sempre o excedente, a galera não está produzindo para vender, está produzindo, garantindo as necessidades do povo, da reprodução social, para depois daí vender o excedente. E nessa dinâmica desigual entre classes e tudo mais,
Tem a galera que é guerreira, tem a galera que é sacerdote, tem a galera que tá ali vai criando-se uma burocracia, que são o pessoal que vai começando a organizar as leis, as normas, as ordens, os sacerdotes, a religiosidade tinha essa função. Tem um livro que eu pretendo trazer para o português, ele está inédito, nem foi publicado ainda em espanhol, pelo Wim Dierkens, que escreveu originalmente em espanhol, que ele fala exatamente isso, da dinâmica da religião dentro de uma estrutura tributária para poder legitimar e justificar o tipo de exploração daquela sociedade e como isso marca traços até hoje em diferentes tipos de economia e de compreensão da economia. É muito massa, tá? Muito massa, mas eu preciso de dinheiro para poder fazer isso. Então, é a vida. E preciso de tempo também. Então, se você puder apoiar o nosso trampo, dá uma olhadinha na descrição desse vídeo que você descobre como. Tem algumas maneiras, tudo bem? Mas sigamos aqui nesta correria, porque tem que observar o tipo de trabalho. Olha para o trabalho. Que trabalho tem aí? Outros demandava organização. Hoje, esse processo acontece via comércio, com compras e vendas. Perdão, minha gente, é que a internet aqui sofre um pouco, o computador também. Então, periferia de São Paulo, às vezes a internet dá aquela né? Vamos voltar aqui. Produzidos por outros demandava organização. Hoje, esse processo acontece via comércio, com compras e vendas, usando dinheiro. Mas nas sociedades antigas, as tradições determinavam como tudo ia funcionar. Os grãos eram levados aos templos como oferendas e compartilhados pelos sacerdotes. Para organizar a distribuição de alimentos, as primeiras civilizações inventaram a escrita. Peraí, isso é uma coisa importante também. Sacerdotes, essas castas que vão ocupar um papel de burocracia, de normatização dessa sociedade tributária. E para que a galera fazia essa dinâmica de produzir a mais, né? Então desenvolver a técnica, fazer acúmulos, tem uma galera que vai ter o trabalho de organizar esse negócio todo e trazer fazer os estoques dos grãos, as vendas entre os grupos, organizar as trocas, né? Esses espaços de mercado são espaços limitados. Vai fazer isso tanto para poder ter algum ganho de diversificação do consumo, seja para o povo, seja para castas ou grupos específicos, quanto para garantir a provisão. Então você vai especializar o trabalho, porque, cara, a gente precisa de garantir mais grãos, porque quando chegar o inverno vai estar lascado, vai estar duro o negócio. Então a gente vai fazer um grande armazém aqui, garantir para que depois a gente possa redistribuir e organizar a nossa sociedade. Idealmente, né, teoricamente, era isso para acontecer. Então você vai ter os armazéns organizados ou cuidados por sacerdotes, por soldados, por liderança, espaços, grupos que vão fazer cobrança de tributos. Esses tributos às vezes é pago em dinheiro, às vezes é pago em espécie, né, em produto, materialmente. O que você produziu? X% vai ser guardado, porque a gente depois, caso haja uma necessidade, redistribuímos, reorganizamos e garantimos aí sua provisão também. Então a sociedade vai ficando cada vez mais complexa, com maior divisão social do trabalho. É isso que marca a complexidade. Divisão social do trabalho. A palavra trabalho tem que aparecer. E até o momento. Alguns dos primeiros exemplos que possuímos hoje são listas de entregas de grãos por agricultores. Uma vez que os oficiais podiam escrever, eles podiam levar uma parcela do que os outros produziam. Em outras palavras, taxá-los, criar impostos e usar os recursos para cavar mais canais, para distribuir água para a agricultura e construir tumbas para honrar os reis. Alguns séculos antes do nascimento de Cristo, civilizações humanas existiam na Mesopotâmia, Egito, Índia e China por milhares de anos, e os ingredientes estavam presentes para a nova civilização que apareceu na Grécia. Ali as pessoas começaram a pensar mais. Foi mal. Voltando. E os ingredientes estavam presentes para a nova civilização que apareceu na Grécia. Ali as pessoas começaram a pensar mais profundamente sobre o que seria ser um humano vivendo em uma sociedade. Hesíodo, um dos primeiros. Cara, é muito legal, porque ó, isso é exatamente o tipo de compreensão da realidade que é hegemonizado pelo pensamento ocidental, né? Então, a galera que estava inventando a escrita lá nos fenícios, fazendo suas trocas, esse pessoal aí fazia quase por intuição. O pessoal que fazia matemática no Egito era alquímico. As outras reflexões sobre a sociedade no mundo inteiro, com diferentes maneiras de abordar a sabedoria, ixi, isso aí, meu. Quem manjou foi os gregos. Eles têm a chave da sabedoria e da verdade. Como disse Aníbal Quirrano, nem toda ideia se hegemoniza porque ela é boa, senão porque chega com os canhões. Isso é negar ou desconsiderar ou acabar não com o pensamento tradicional, com o pensamento grego, clássico, não. Mas é equivaler outros ao mesmo.
colocar, saber quais são os propósitos e os critérios de racionalidade para a gente poder fazer as avaliações, as combinações, o que um ensina para o outro, como transformar um com o outro e tal. E os próprios gregos já faziam isso, né? Por isso que viviam fazendo citações a respeito dos pensadores do Nilo, pensadores de Mênfis, pensadores não sei onde. Primeiros poetas gregos disse sobre o ponto de partida da economia, abre aspas, Deus manteve o alimento oculto, fecha aspas. Pães não caem do céu e para termos o alimento precisamos plantar a cevada, colher e transformar fermento e assar para produzir o pão finalizado. Em outras palavras, os seres humanos precisavam trabalhar para se manter vivos. Finalmente a palavra trabalho, não é que eles precisavam. Você não acredita, Rock? Até hoje, você acredita que a gente tem que trabalhar? É doideira, não é? Mas a gente trabalha para poder sobreviver. Maiores filósofos gregos, Platão, ele imaginou uma sociedade ideal. E a economia era muito diferente do que nós imaginamos hoje em dia. Por razões óbvias, como eu mencionei para vocês no começo. O contexto era totalmente diferente. Só para vocês terem uma ideia, a noção de nação, de Estado-nação, não existia. A sociedade grega era composta de cidades-estados, como Atenas, Esparta e Tebas. Os gregos... Exatamente. Você vê que para a própria compreensão de economia que nós temos hoje, teria que compreender Estado-nação, teria que compreender nação, essa formação moderna, relativamente recente na história da humanidade, e não necessariamente boa. Então, a gente tem que avaliar isso também. Quer dizer, se esse é um componente importante para compreender a realidade econômica que se desenvolveu na história, será que necessariamente é a melhor maneira? Será que essa forma política e econômica é aquela que é adequada para a gente, por exemplo, cumprir com os propósitos de produção e reprodução da vida e do ambiente que a gente está? E não só do próprio sistema econômico? Chamavam as cidades-estados de polis, onde a palavra política se originou. A sociedade ideal do Platão era, portanto, uma cidade compacta e não um país grande. Ela deveria ser organizada de perto pelos governantes e existia pouco espaço para os mercados onde o alimento e o trabalho podiam ser comprado ou vendido por um preço. Vejamos a mão de obra do trabalho, por exemplo. Hoje a gente pensa em como nós vamos usar o trabalho como uma opção. Talvez você deseje se tornar um médico porque você gosta de tratar as pessoas e quer ganhar bem. No estado ideal do Platão, todo mundo tinha o seu lugar na sociedade pré-determinado ao nascer. Praticamente a gente vive aí uma particularidade do universal de Platão. Porque você, camaradinha, que está acompanhando esse vídeo, você teve a oportunidade de planejar e falar, pô, cara, quero ser médico e serei médico. Quero ser advogado e serei advogado. Tenho aí a liberdade de fazer uma pancada de faculdades, mudar de trajetória a qualquer momento, e por isso faço. Não, majoritariamente a gente é obrigado a ter que tomar decisões muito limitadas dentro da dinâmica social, que a depender da classe social que você tem, te imprime mais e mais restrições e te empurra no último limite para onde você vai para tentar ser absorvido no mercado de trabalho. Então você quase não tem a capacidade de decidir onde trabalhar. Você é decidido dentro dessa dinâmica maluca de competição que a gente tem, que você é uma unidade de força de trabalho, que tem que fazer uma correria a partir de condições completamente distintas de uma pessoa para outra, de uma família para outra. Ou será que é o mesmo camaradinha que nasce aqui no Jardim Germânia, onde eu moro, em algum assentamento, regular ou irregular, numa casa que esteja ela aí numa condição de periculosidade, né, condição de risco, perto aqui de um riozinho que tem aqui atrás de casa, se esse camarada tem as mesmas condições que eu? Com certeza não. Com certeza não. Imagina se a gente for indo aqui, pega a estrada de Itapecerica e segue sentido Morumbi, passa pelo Panambi, Cidade Jardim, aquele monte de verde, aquele monte de prédio alto, um monte de gente que tem dinheiro até as horas e pode errar à vontade. Essa galera talvez seja, gostaria de ser médico, gostaria de ser advogado, gostaria de ser herdeiro, gostaria de queimar dinheiro do meu pai numa startup. Essas coisas acontecem. Então, essa dinâmica, quanto mais você tem posições que garantem privilégios dentro de uma estratificação social como a nossa, mais você tem relativa autonomia para tomada de decisão, mas majoritariamente nós somos decididos. A maioria das pessoas, incluindo os escravos, trabalhavam na terra. Essa maioria, então,
eram as classes baixas. Acima dessa classe baixa, o Platão colocava a classe das almas de prata dos guerreiros. Essa primeira classe que eu mencionei era a classe bronze. No topo estavam os governantes, um grupo de filósofos reis, homens com a alma de ouro. Próximo de Atenas, Platão fundou a sua famosa academia para criar os tais dos homens sábios que estariam preparados para governar o resto da sociedade. Então vamos lá. E essa sociedade, a dinâmica básica é o trabalho escravo, majoritariamente organizado em torno do trabalho de servos e escravos. A galera que está sendo super explorada no trabalho, num tipo de dinâmica distinta da exploração que nós temos hoje, mas é o que garantiu o pessoal aí de poder pensar essas coisas. Uma sociedade estratificada desse tipo, né? Uma sociedade que não consegue conceber o trabalho como um elemento próprio econômico, no sentido que nós temos moderno hoje, como uma unidade de força de trabalho, que pode aí ser vendida assim como uma pedra, assim como um pedaço de granito, né? É vendido tal qual. Então, essa sociedade majoritariamente escrava pode garantir mesmo que um cara tenha tempo para ser o rei filósofo da Idade do Ouro, ou da casta do ouro. E isso incluindo também, então, uma complexificação maior da divisão social do trabalho, contudo, com um tipo de exploração específico. Esse tipo de exploração determina, inclusive, a maneira como você percebe a realidade. Vamos lá, resumindo, Platão dividiu a sociedade ideal em 3 categorias. A base da pirâmide, a mais baixa, eram os agricultores. A segunda categoria, que seriam esses de prata, né, essa alma de prata, como ele diz, eram os guerreiros, soldados. E a classe média e o poder coercitivo de fazer pressão para que o galera de baixo não se erga e derrube o rei. Foi aí um comentário provocativo. No topo da pirâmide, nós tínhamos os filósofos reis, que eram aqueles com a alma de ouro, mais capacitados para governar, preparados para governar todo mundo. Platão, ele desconfiava da busca pela riqueza, tanto que no seu estado ideal, os soldados e reis não eram permitidos possuir propriedade privada para não serem corrompidos por ouro e palácios, né? Ou seja, bens. Acho que a gente podia levar a sério essa parte aí, hein? É interessante. Quer ser elite? Não vai ter nada. Contrário. Eles tinham que viver juntos e dividir tudo. Até mesmo as crianças seriam criadas em comum por todos, ao invés dos seus pais de sangue cuidarem delas. Platão... Mas como é que a criança é criada hoje? Você que tem filho, tem filha. É só a família nuclear, papai, mamãe e criança? Ou você depende de uma extensa rede de apoio e de serviços socialmente ofertados para que essa criança possa se desenvolver e inclusive ser mais uma unidade produtiva no futuro, como força de trabalho que se vende no mercado, vende seu corpite, seu tempo de trabalho, para poder aí sobreviver dentro desse modo de produção econômico que nós temos. Platão temia que a riqueza seria muito importante para as pessoas e isso causaria competição. Eventualmente, o Estado seria governado pelos ricos que seriam invejados pelos pobres. E as pessoas acabariam discutindo e brigando. O outro grande filósofo, Aristóteles, que por séculos pensadores consideraram ele a autoridade máxima, tanto que ele ficou conhecido como o filósofo. Aristóteles criticou o plano da sociedade ideal do Platão e ele, ao invés de imaginar uma sociedade ideal, pensou sobre o que funcionava dado as imperfeições das pessoas. Ele acreditava que não seria prático banir a propriedade privada, como Platão tinha recomendado, e o filósofo disse, né, o Aristóteles, é verdade que quando as pessoas possuem coisas, os outros invejam suas posses e lutam por elas. Mas se as pessoas dividirem tudo, elas provavelmente vão acabar brigando ainda mais. É melhor deixar as pessoas terem suas próprias coisas, porque elas vão cuidar melhor delas e nós teremos menos brigas sobre quem contribuiu mais para a criação do bem coletivo. Vamos aí colocar algumas coisas importantes. Posses, distinto de propriedade privada. Quando a gente fala sobre propriedade privada, nós estamos falando sobre uma forma social específica que, inclusive, tira de toda a organização social e do controle social, controle comum, os meios de produção necessários para a produção e reprodução da vida da sociedade. Certo? Isso é importante distinguir por quê? Porque olha a confusão aí. Aristóteles está preocupado com a reprodução da polis, economia, né? A casa comum, a ordem da casa comum, desse espaço em que a gente vai conviver. Esta economia, esse modo de organizar a produção, ele é socialmente coordenado, organizado e planejado e deve ser socialmente refletido. Não do ponto de vista
privado de indivíduos. Distinto, então, a questão das posses, né, de você ter posse de alguma coisa, desta forma de propriedade, que é a propriedade privada, que separa, inclusive, os meios de produção e os meios de vida, aquilo que garante a vida das pessoas, aliena todos os demais disso. Então não há um planejamento comum, não há um planejamento social sobre a economia. Aristóteles não está pensando em termos individuais. Ele está pensando em termos da cidade, da organização do todo. Se as pessoas criaram riqueza usando as sementes e ferramentas que elas possuem, como alguém teria um par de sapatos quando ele não faz sapatos? Teríamos o sapato feito pelo sapateiro, em troca de uma uva plantada por essa pessoa. Aqui, o Aristóteles ilumina uma partícula fundamental do universo econômico: a troca de um bem por outro. O dinheiro, por exemplo, ele ajuda nisso, dizia o Aristóteles. Sem dinheiro, você teria que levar suas uvas com você para trocá-las pelos sapatos que você precisa. E teria que ter sorte de esbarrar em alguém que produz sapato e estivesse procurando uva. Para facilitar, as pessoas então concordaram em designar um objeto, normalmente ouro ou prata, como dinheiro para comprar e vender, comercializar coisas úteis. O dinheiro cria a forma de mensurar o valor econômico. Quanto vale uma coisa? E permite que esse valor seja transferido de uma pessoa para outra. Com dinheiro, você não precisa encontrar alguém que pode te dar um sapato na hora que você quer trocar as suas uvas. Você pode simplesmente vender as suas uvas por moeda, né, dinheiro, e no dia seguinte você pode usar esse dinheiro para comprar um par de sapatos. O primeiro dinheiro, ele foi feito... Vamos devagar. Primeira moeda, talvez, né? Dinheiro é uma forma de valor. Pode ser utilizado qualquer objeto para a forma do dinheiro. Só que, dada a realidade material e histórica efetiva, você vai selecionando determinados objetos a partir de suas funções e começa a se utilizar o ouro e a prata como esses elementos fundamentais. Aí, para criar a moeda, como esse objeto material que carrega esta forma de valor, uma forma de mensurar, a forma de fazer conta, contábil, né? Então, a gente vai ter essa forma de valor e Aristóteles pensa sobre ela. Marx cita Aristóteles e as reflexões de Aristóteles para falar sobre a forma de valor e o valor propriamente dito no livro 1 do Capital, logo no comecinho. Estou falando sobre a forma da mercadoria. E eu recomendo muito que leia, que conheça esse pensamento, para a gente não ficar dependente também do vídeo do professor Roque. Então, prefiro barbudo do que careca. E aí a gente lê então Marx e vê que ele fala sobre Aristóteles, cita a forma do valor, propriamente dito, e diz que Aristóteles concebeu a distinção entre o valor do consumo, o valor propriamente dito de uma coisa, que é qualitativamente distinto de outra. Então não tem como equiparar uma casa com a cadeira, não tem como equiparar o sapato com a uva, um novelo de lã com uma caixa de tijolo. Então, quer dizer, não tem como ficar equiparando essas coisas. Qualitativamente são distintos. Então a forma do dinheiro te ajuda a fazer essas transações e criar essa contabilidade, e criar essa equivalência. Só que o que Aristóteles não faz, de acordo com Marx, por exemplo, é avançar para compreender qual é o elemento comum que torna possível essa equivalência. Aristóteles vai falar, olha, não é natural esse tipo de equivalência, né? Ele não é natural, é uma abstração, um artifício, e ele fala, é um artifício político, inclusive, né? Para fins políticos. Para fins aí que não teria propriamente nenhum elemento nas coisas que garantisse essa equivalência, ela seria uma grande abstração e funcional para o mercado. Mas isso só é possível porque Aristóteles não tinha uma teoria do valor propriamente dito e não coloca numa balança o trabalho, que só vai vir lá na frente, Adam Smith, Ricardo e Marx trabalhando com o valor trabalho propriamente dito. Que aí vai falar, olha, o elemento comum que tem na casa onde vão é que a galera trabalhou para produzir ela. Então, esse elemento comum, a gente começa a fazer uma teoria a respeito dele, a teoria do valor-trabalho, inclusive para compreender a própria forma do valor, que é o dinheiro, e aí ter uma teoria mais acabada sobre o dinheiro. E aí, para Marx, isso teria a ver, por exemplo, com o tipo de exploração que você tinha de trabalho na Grécia Antiga, né, que é um trabalho escravo. Então, você não concebe o trabalho como uma das mercadorias disponíveis no circuito econômico, né, disponíveis no mercado. Não existe um mercado de trabalho. Isso surge depois, quando você começar a considerar o tempo de vida das pessoas que exercem trabalhando produtivo como uma unidade produtiva que pode ser trocada, vendida e utilizada de diferentes maneiras do ponto de vista social, né, e empregada a partir daqueles que são donos dos meios de produção. Pô, olha isso aí, é um salto da antiguidade para hoje para a gente poder fazer as diferenças e entender as apropriações do passado. De elétron.
uma mistura natural de ouro e prata, no Moeda. século 6 a.C., no reino da Lídia, localizado na Anatólia Ocidental, onde é a Turquia. Mas o dinheiro realmente se consolidou na Grécia Antiga. E, fazendo um paralelo com os dias de hoje, né? E na verdade, para quem não sabe, os gregos Eu truco essa informação aí, hein? é que inventaram os Jogos Olímpicos. E naquela época, os campeões olímpicos, os atletas, eles eram honrados com dinheiro, recebendo 500 dracmas, que era o dinheiro Parabéns, local, atletas! cada um deles. Já no século XV a.C., existiam por volta de 100 casas da moeda fabricando dinheiro mundo afora. Aristóteles, ele percebeu uma coisa muito importante. Por que você não chamou casas de dinheiro? Joguei aí, uma provocação. Quando ele analisou as pessoas trocando objetos, usando dinheiro, ele percebeu uma diferença entre aquilo que é usado e aquilo que pode ser trocado. Por exemplo, o que é usado? Você usa a uva para se alimentar, é uma comida. É diferente de você usar a uva com um valor econômico, com um preço que você vai quantificar esse preço para trocar por outra coisa. O Aristóteles, apesar... Pera aí. Valor de uso e valor de troca, né? Como Marx apresenta, inclusive a partir dessas distinções feitas por Aristóteles, né? Uma coisa é o valor material de um produto do trabalho humano, que é para consumo, atende a necessidades. Outra é o valor da troca, aquele que vai ser contabilizado e utilizado dentro dos mercados, desse espaço em que você vai pegar o excedente de uma produção, né, que na época de Aristóteles seria o excedente, aquilo que sobrou depois de ser consumido necessário, do ponto de vista social, e não apenas individual, mas consumo necessário da produção e reprodução social. Tem um excedente aí, né, das pequenas unidades produtivas, que são as famílias, a galera que está ali, que vai consumir também a própria força de trabalho servil e escrava, que precisa de um mínimo para poder ser útil no dia seguinte. Hoje em dia, os trabalhadores, que precisam do salário mínimo, que seria para garantir a subsistência sua e de sua família enquanto reprodução da força de trabalho para o futuro, né, as nossas crianças. Quando a gente fala sobre esse tipo de termo, tem o valor de uso e o valor de troca. O valor de troca é levado ao excedente. Isso que sobrou é que você vai aparecer como forma de mercadoria, ou seja, aquilo que é feito não para consumir, mas para vender. Só que com o desenvolvimento de um tipo de organização econômica específico, historicamente constituído em contextos próprios, se hegemoniza essa forma de mercadoria e se hegemoniza uma economia baseada no mercado. Que a gente passa por tão desapercebido por ela que acontece isso que o Rock falou. Só que tem valor econômico quando vai ser vendido. Ele não percebe o valor econômico quando é consumido. Por quê? Porque já está entranhada essa concepção de que valor é o valor mensurado em dinheiro. Ponto. Essa é a forma do valor universalizado no nosso tempo e no nosso modo de produção e reprodução da vida. Tudo bem? Qual que é o problema disso? O problema é muito simples. Que eu, que trabalho em casa, e sou responsável pela reprodução doméstica do meu lar, mas majoritariamente são mulheres que fazem isso, então a Dona Maria, que está em sua casa, a Dona Tereza, que está trabalhando nesse exato momento para alimentar 5, 6, 7 pessoas, seja a força de trabalho que já não está mais inserida no mercado, ou não deveria, que são os idosos, seja a força de trabalho de futuro, que são as crianças e adolescentes, seja a força de trabalho ativa, né, a juventude, pessoa aí adulta que está ativamente trabalhando no mercado, essa Dona Maria que produz o alimento para todo mundo, para que no dia seguinte volte a trabalhar, ou leve a marmita para o trabalho, para não ter que gastar dinheiro para comprando refeição, vamos dizer assim, essa Dona Maria não tem valor econômico do ponto de vista contábil. O que ela faz, o que eu faço aqui em casa, enquanto reprodução doméstica, não tem valor econômico do ponto de vista financeiro. Mas do ponto de vista social e da produção efetiva, tem, porque garante a reprodução social e a produção material efetiva desta sociedade, do ponto de vista econômico, social, real, duro, valendo. Ou seja, vai ter futuro, vai ter mão de obra futura porque alguém está produzindo e garantindo a reprodução doméstica. Vai ter gente ativa no dia seguinte para voltar para seu posto de trabalho porque alguém está fazendo esses cuidados. Logo, tem valor econômico efetivamente. Contudo, do ponto de vista contábil, dada essa divisão social do trabalho extremamente complexa, não. Beleza? Valor econômico não pode ser confundido só com a questão contábil. Economia não pode ser vista do ponto de vista do mercado apenas e da circulação de dinheiro. Tem que ser vista materialmente. Por isso que a economia política tem que voltar e essa economics tem que
cada vez mais ser suprimida ou absorvida por esse tipo de economia que pensa o todo, materialmente, e não só as continhas, indo para lá e indo para cá. Apesar de ter feito essa distinção, né, entre algo que é usado e algo que pode ser trocado, ele mesmo assim entendeu que é perfeitamente natural, por exemplo, uma família plantar e comer uva. Do mesmo jeito que também era natural uma família plantar e vender a uva por dinheiro, para que aí com o dinheiro ela possa comprar outros bens que precisasse. Quando as famílias perceberam que elas podiam fazer dinheiro vendendo as uvas, elas começaram então a plantá-las puramente para obter o lucro, que seria a diferença de quanto custa para você produzir alguma coisa e por quanto você vai vendê-la. E isso seria comércio. Comprar e vender coisas para ganhar dinheiro. Aristóteles, ele era receoso e ele pensava que o comércio que vai além da obtenção daquilo que a gente necessita não era natural. Ou seja, o comércio por dinheiro visando o lucro é um problema do ponto de vista de Aristóteles. Eu preciso de um sapato. Eu plantar uva e vender a uva para conseguir o dinheiro para comprar o sapato, aí o Aristóteles entendia que tá tudo bem. Agora, se eu só plantasse uva e ficasse vendendo a uva para ganhar dinheiro e acumular lucro, não que eu quisesse pegar esse dinheiro porque eu precisava de sapato, de calça, de cinto, mas só para eu acumular, aí ele tinha uma preocupação e ele era receoso com esse uso do comércio. Obviamente que a gente sabe hoje em dia que esse pensamento do Aristóteles não é completo, porque a sociedade pode ganhar muito com a competição do comércio. Competição entre fabricantes buscando o lucro traz produtos de melhor qualidade a preços mais baixos. E vários outros pensadores econômicos que futuramente vou trazer aqui para vocês explicaram isso de maneiras muito mais claras e profundas. Mas naquela época, naquele contexto, dentro do entendimento que o Aristóteles tinha, a visão dele era essa. Ele estava preocupado e inserido dentro de um contexto de uma cidade-estado pequena, tentando buscar essa construção de uma sociedade ideal. Não, ele não queria construir a sociedade ideal. Você disse agora há pouco que ele queria saber como funcionava da maneira mais prática possível e compreender essas dinâmicas aí, de maneira muito dialética, inclusive. O ponto é, e vamos lá, minha gente. Ari, ele tinha uma preocupação muito séria que a contabilidade, ela tendia ou poderia tender ao infinito. Ou seja, você pode fazer conta, produzir dinheiro, produzir moeda, fazer essa forma de valor circular ao infinito. Ao infinito. Inclusive porque ele não tinha noção sobre a teoria do valor-trabalho, então ele percebia a própria comensurabilidade, ou seja, a capacidade que você tem de mensurar o valor das coisas como algo muito arbitrário do ponto de vista do Aristóteles. E a gente acabou de comentar que Marx faz essa crítica, inclusive, dizendo, não, peraí. Então, quando você percebe dessa perspectiva abstrata, né, e que realmente a contabilidade, a conta, as finanças, pode ir ao infinito, é só ver o que a gente está vivendo hoje. Né? Quando você abstrai a economia da materialidade da reprodução da vida e da reprodução social planejada, a gente vai ao infinito. A gente vai ao infinito, consegue imaginar contas infinitas, valores infinitos, cria bolhas especulativas. Olha, cara, a gente tem muito mais dinheiro circulando do que coisa efetivamente produzida, e isso é uma loucura. Né? E nessa dinâmica, então você é capaz de produzir algo que não é sustentável, ou seja, que é capaz de estourar e destruir as condições de produção e reprodução da própria economia. E aí Aristóteles faz uma diferença, e até agora você não falou sobre isso, Roque, não sei porquê, entre economia e crematística. Para Aristóteles, crematística, que é o uso desta contabilidade para fazer mais lucro, é o lucro pelo lucro, dinheiro que circula para fazer mais dinheiro e mais lucro, que tende então ao infinito. Para ele isso é crematística, isso não é economia. Economia leva em consideração a questão das necessidades. Por que a necessidade desaparece? Por que esse ponto some? E aí vamos lá.
tem pontos e vantagens de uma divisão maior da complexidade de trabalho, que o mercado possibilitou como liberação das forças produtivas, né? Ou seja, a gente é capaz hoje de produzir muito melhor, tem maior capacidade de planejamento, a gente aprendeu muito, a gente desenvolveu muito. Ponto positivo. Ponto negativo, nós destruímos o trabalho, nós destruímos a vida das pessoas, nós criamos uma sociedade que é incapaz de ser sustentável, porque o capital se produz e reproduz mediante o dinheiro e o mercado cada vez mais totalizado, destruindo as fontes de riqueza, a terra, o ambiente e o trabalhador. Porque se você destrói esse ciclo de vida básico, que é o necessário, adivinha, aquilo que tende ao infinito, que seria essa organização social, esse mercado, essa parada toda que dá para contabilizar e imaginar que a riqueza está crescendo sempre, a gente destruiu a necessidade, não existe mais outra possibilidade de sociedade. Acabou a economia. Acabou a casa para ter suas ordens produtivas. Se não tem as necessidades atendidas, se destrói as condições de produção e reprodução da vida e socialmente, obviamente, porque se não tem vida, não tem gente, não tem nós. Por isso que Aristóteles chama isso de crematística e não de economia. E fala, isso é um perigo. Mas ele não avançou. Quem avançou bem nisso aí foi um cara chamado Marx. Totalmente diferente da evolução das sociedades que nós temos hoje e do pensamento econômico também. Bom, o Aristóteles ele apontou que a riqueza que vem das atividades econômicas naturais, ela tinha um limite. Quais são as atividades econômicas naturais? Aquelas que eu troco o que eu produzo por aquilo que eu preciso. Por que tem limite? Porque eu preciso de limitadas coisas. Eu preciso de uma roupa, de um sapato, de uma casa, mas tem limite. Então, a conclusão do Aristóteles foi que todas as atividades econômicas naturais têm limite. Porém, ele apontou claramente que não tinha limite para o acúmulo não natural da riqueza. É o que eu disse. Você vender mais uvas e encontrar todo tipo de coisas para vender, isso seria um acúmulo não natural. E esse tipo de acúmulo, ele é ilimitado. Segundo o Aristóteles, tende ao infinito. O que é uma burrice, porque o ciclo natural é finito. Então entra em contradição. Se por um lado nós temos ganhos e a gente pode melhorar as forças produtivas, a gente pode melhorar os nossos meios de produção, a gente pode melhorar os nossos instrumentos, produzir mais, efetivamente aumentar a produtividade, puta ganho. Isso não garante, na outra ponta, que haja equilíbrio do aumento do consumo, do planejamento social para melhores condições sustentáveis de organização e reprodução social e da própria vida. Garantir essa parada, porque se destrói as condições de vida, adivinha o que acontece com a gente. Saca? Então, tá certa a crítica do Aristóteles dessa parada. Tá certa. Óbvio que a gente tem que trazer esses critérios para fazer as análises da realidade de hoje. E sim, tem seus limites. Inclusive, Marx avança muito bem nessa parada da teoria do valor propriamente dito. Então, fica a dica aí, de novo. Aristóteles, o que vai impedir você de acumular riqueza infinita? Absolutamente nada, exceto o risco à sua sabedoria e virtude. O Aristóteles disse, abre aspas, o tipo de personalidade que resulta da riqueza é a de um tolo próspero. Fecha aspas. Valeu, Elon Musk! De uma coisa que era ainda pior do que plantar a uva para obter uma quantidade ainda maior de dinheiro, né? Que era aquilo que eu estava descrevendo, que era você plantar para o lucro. Ainda tem uma coisa que é pior para ele, que seria você usar o dinheiro que você ganhou plantando, você vai usar esse dinheiro para ganhar ainda mais dinheiro. Se o uso natural da uva era servir de alimento, né? A uva é uma comida, então o uso natural dela é ser alimento. Ou trocá-la por outra coisa, né? Que ele aceitava, porque afinal de contas você não vai produzir tudo, então você precisa trocar, e você usa a uva para ela troca. O uso natural do dinheiro é para ser apenas um meio de troca. Fazer dinheiro do dinheiro, ou seja, você pega esse dinheiro e empresta para outras pessoas e esse empréstimo você cobra um preço, que seria uma taxa de juros, é, para o Aristóteles, forma mais não natural possível de uma atividade econômica. Ou seja, o ataque do Aristóteles no empréstimo de dinheiro influenciou o pensamento econômico por séculos. No Aristóteles. A gente tem isso também numa tradição chamada semita, né? Do Antigo Testamento e no Novo Testamento, para quem é cristão depois. Então, a crítica aos juros, à usura, porque ela é irracional do ponto de vista da reprodução da vida, gente. Material efetivo. A gente perdeu essa noção. E a gente criou um mundo tendente ao infinito e que destrói as condições de produção e reprodução da própria vida. Por isso que a gente tem essa loucura. Produz mais comida do que é necessário para todo mundo viver. Produz mais casa do que gente para morar. Produz mais roupa do que a gente é capaz de usar.
e continua sacando todos os recursos da natureza, né, desse ambiente no qual nós estamos envoltos e que sem ele a gente não existe, como se nada tivesse acontecendo. A economia capitalista, que devém exatamente dessa crematística elevada à última potência, é estúpida, é imbecil e é irracional. Aristóteles estava claro que a virtude estava nos agricultores honestos e não nos banqueiros espertos. Mas aí, mano, Aristóteles do MST. Mais uma vez eu preciso trazer o contexto da evolução da economia sofisticada, complexa, moderna e do contexto da época. O objetivo aqui é mostrar para vocês a evolução do pensamento econômico. E o Aristóteles, quer dizer, primeiro o Platão e depois o Aristóteles, vão evoluindo na forma de pensar. Só que óbvio que a história da economia, do dinheiro e de tudo que a gente conhece não termina neles. Mas nessa época a visão deles era essa. A gente sabe que o dinheiro ele tem um valor. Ele não é só uma ferramenta de troca. Ele é um método de mensurar o quanto as coisas valem, e talvez essa outra função do dinheiro não estava evidente para o Aristóteles numa sociedade com uma economia tão pequena, básica e rudimentar, quase que de subsistência de todos. Bastante diferente da nossa realidade. Que é de subsistência de quase ninguém. É cada um por si e que se vire. Se morreu, é acidente natural praticamente, né? Mas ó, rapidão. Veja, o que está proposto aqui nessa linha do pensamento rock é que hoje a gente está muito mais acabado, muito melhor do que antigamente. Ou seja, Aristóteles e Platão ainda não tinham sacado a maravilha do capitalismo gigantesca e da economia moderna. Só voltando então aqui para o pensamento dos gregos, dos filósofos gregos. Agora a Grécia era um Estado-nação, tinha até bandeira. Enquanto o Platão e o Aristóteles eles escreviam sobre essas visões e teorias econômicas, a sociedade grega estava se distanciando dessas filosofias econômicas dos pensadores, dos filósofos. O mundo estava em transformação. A cidade-estado grega estava em crise. Atenas e Esparta tinham travado uma longa guerra. Os desenhos econômicos dos filósofos eram maneiras de se apoiar nas glórias do passado. A solução do Platão era um Estado disciplinado e Aristóteles era um guia prático para salvar a sociedade do grande comércio. Mas os gregos estavam ficando fixados no dinheiro, porque a economia estava crescendo, porque as trocas estavam aumentando. Enquanto o Platão e o Aristóteles condenavam esse amor, né, ou essa proximidade ao dinheiro. Existiam alguns rumores que o governante de Esparta, ele compartilhava dessas visões, né, do Aristóteles e do Platão, e ele desencorajava o ganho do dinheiro, fazendo das moedas da cidade barras de ferro tão grandes e tão pesadas que elas tinham que ser puxadas por bois. Mas no resto do mundo grego e no resto do mundo, o comércio florescia e crescia sem limites. Caraca, você vê que é uma narrativa que naturalmente o comércio está crescendo aí porque é assim que funciona. Só soltar na banguela. Cidades comercializavam uvas, grãos e vários outros bens. Depois, as guerras, as conquistas, os desenvolvimentos distintos de civilizações, como se organizava, por exemplo, a economia e o comércio entre os chineses, na Rota da Seda, já estabelecida no século II a.C. Qual vai ser o aprendizado disso? Qual vai ser o não aprendizado disso? Como é importante o processo de colonização depois que a gente vai ver, para daí sim começar-se a se desenvolver uma chamada economia moderna, que vai abstrair da realidade material por questões históricas específicas. Pô, se continuar saindo videozinho nessa pegada aí, talvez a gente tenha um curso dentro do curso. Depois do Platão e do Aristóteles, as correntes do comércio fluíram ainda mais longe, levadas pelo seu pupilo Alexandre o Grande, com seus exércitos alcançando o Mediterrâneo e além. Sim, a expansão desse império foi a expansão comercial. Ai, ai, ai. Espalhando a cultura grega pelo seu vasto império. Tivesse espalhado direito, tinha espalhado que crematística não era para realizar. Falei que o Alexandre o Grande era o pupilo do Aristóteles, porque o Aristóteles foi o grande professor do Alexandre. Bom,
como todos os impérios, os gregos e romanos morreram. Opa, E vamos os pra Roma? pensadores também ficaram para trás. E com o fim do Império Romano no século V, quem vai assumir o pensamento econômico são os monges cristãos. Eu vou parar por aqui. Porque o mundo árabe, expansão do Império Islâmico, que vai se constituir de tal modo a ter uma conexão de caravanas que vai de Marrakech até as Filipinas, né? Todo Marrocos a Filipinas, atravessa essa bagaça toda, passa por Mindanao, uma maluquice, né? A rota da seda estabelecida, Índia, China, comércios entre os povos africanos, o tipo de economia que se tinha dentro de diferentes civilizações aqui na América, né? No continente ameríndio, a Biayala, essa parada toda, que a gente já sabe hoje conectava sul a norte. Tudo isso aí, meu amigo, pouco importa, porque o que se estabeleceu foi o capitalismo moderno, esse pináculo da civilização humana e a nossa condenação pro fim. E Laia, valeu, Rock, pela essa aulinha que a gente teve aí de economia, muito massa, agradeço, mas eu prefiro velhos barbados do que jovens carecas. De todo jeito, trazendo a boa nova todo dia útil até a vitória final, se rolar, dá uma força no nosso trampo. É nóis, tamo junto.